porque el tiempo de tu perdón llegó. Shalom. Mas tu, ó Eterno, para sempre estarás perante nós entronizado, e por todas as gerações não deixará teu nome de ser lembrado. Shalom, amados! E que toda essa bênção, toda essa luz deste Salmo 102, vamos falar um pouquinho a respeito, esteja presente, que o Senhor, não é? O Criador, o Eterno, possa continuar tendo, sim, piedade de todos nós, né? E nos perdoar por todas as transgressões que nós tenhamos cometidos contra a vida, contra a natureza, contra as suas leis, contra os seus estatutos. E também contra nós mesmos, porque tudo começa de nós para fora. Então, quando nós transgredimos as leis de Deus, as leis espirituais, as leis da natureza, as leis da família, nós estamos simplesmente transgredindo as leis do nosso próprio coração, da nossa própria alma. Shalom, Marcos. Shalom, Val. Shalom, Pedro. Shalom. É uma satisfação estar aqui nesse sábado. Novamente, com muita alegria, sempre. Começando esse programa com este salmo maravilhoso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que a paz desse sábado, a paz do Senhor esteja em todos os lares, recebendo as bênçãos da misericórdia divina, da piedade, que envolve também a compaixão e o perdão infinito, né? Porque esse salmo ele é muito, muito grandioso. E é o salmo de Davi. E esta música que nós acabamos de ouvir, ela é de um CD chamado Salmos de Davi, que foi gravado em Israel, quando nós estivemos lá na peregrinação. E a música foi composta por Clarin Maquin, uma tradução e adaptação de Montserrat Franco, que é um tradutor, e o cantor é Jonathan Settel. Foi gravado na Israel Music. Trouxemos de Israel, né? Foi quando tivemos lá, a bênção e a graça de lá estar. E eu trouxe, claro, o livro dos Salmos, que nós utilizamos, né? Os Salmos em hebraico. Sim. E este Salmo 102, e este verso, somente o verso é o 13, que eu até li em seguida, né? Do 13 ao 21. Eu li só o 13. E vocês poderão estar lendo ele inteiro, claro, né? Olha só. Embora este salmo seja a súplica apaixonada de um judeu no exílio, é uma oração apropriada para quem é atingido por um infortúnio, seja ele de que origem for. Então, quando fazermos este Salmo 102, clamarmos ao Senhor pela piedade, não é? Por perdão, nós estaremos também sendo libertos, gente, porque tudo que precisamos, não só nesse momento, mas na minha humilde opinião, no meu ponto de vista interessante, isso nós precisamos o tempo todo o tempo. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. E se Ele está conosco, então não podemos esquecer, né? Não podemos fazer essa separação, não é deixar de lado e só orarmos quando assim temos necessidade. E mesmo porque o Salmo, né? Tanto que essa inspiração veio em uma das minhas meditações esses dias, né? Esta semana, quando eu meditava, e eu sempre coloco os salmos, né? Eu, Marcos, a gente tem esse hábito de colocar os salmos também para ouvir em silêncio, meditando, não é? No que aquele salmo diz. E aí me veio essa coisa forte, bateu no meu coração, assim, meu coração bateu, acelerou. Eu falei, depois pro Marcos, nós vamos vamos compartilhar este salmo com os nossos amados irmãos, almas, irmãs e irmãos
pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e o seu coração sempre. E espero de coração que vocês tenham gostado, assim como a gente ama os salmos. Vou deixar aqui o telefone já inicialmente, porque não saber se nós temos tempos para o final, né? Ah, sim, porque a gente 11, se empolga, né? 11 959 54 3300, que é WhatsApp. 959 54 3300. Tá, porque qualquer dúvida é só conectar com a gente passa para vocês, embora vocês tenham oportunidade de ouvir novamente pela rádio, pelos nossos canais, não é? E assim, junto disso, olha o tema, que fantástico. Por que eu oro? Porque simplesmente, amados, a prece modifica as coisas. Simplesmente por isso. Você pode fazer esse teste, né? Essa experiência, sabe? Seja qual for a razão, qual for o motivo da sua aflição, se porventura você esteja passando por um momento, simplesmente se coloque ou em silêncio, elevando o seu pensamento e seu coração, seus sentimentos, ou orando. Não há necessidade propriamente da gente ter todo ali as palavras já programadas para orar. Embora os salmos estão aí justamente para isso, para dar-nos esta assistência, os decretos, enfim. Mas se você se coloca ali, não é, com seu coração e coloca as suas palavras, sabe? O que você quer falar com o Pai, né? O que você quer, como se diz, desabafar. Desabafar com o Pai, com os anjos, com os seres de luz, enfim, com os santos de devoção, enfim. Você simplesmente se posicione a isso e, em seguida, observe o seu estado. Com certeza já estará modificado. Além do que, a situação, com o passar de cada segundo, você vai observar que vai se modificar sim. Então, observem bem. Se eu fosse nomear as mais grandiosas bênçãos da vida, sei que deveria responder: a bênção da oração. Eu não tenho dúvida disso. Você tem, Marcos? Não tenho dúvida nenhuma. Porque nós sabemos que a oração tem força. Ela tem que vir do coração. Jesus ensinou. Quando você meditar ou orar, faça em silêncio. Recolha-se, vamos falar, ao seu quarto, ao seu local interno de oração. E lá você ore ao Senhor. Porque o orar, na verdade, faz com que você louve o nome do Senhor. Porque no primeiro mandamento está: não terás outros deuses diante de mim. E eu sou o teu Deus que te livrou da escravidão. Isso não quer dizer que só se refere ao povo judeu, mas sim a todos nós. Porque se nós estudarmos as Escrituras, nós vamos chegar à conclusão que todos nós temos o nosso eu judeu. Porque o judeu é um povo, mas cristão, isso não quer dizer, né? O judeu cristão, que haja uma diferenciação de povos. Nós somos uma unidade desde a época da criação, desde a época do Adão Cadmon. Nós temos essa linhagem que veio por Abraão depois, na semente da divisão das 12 tribos. Tanto que nós pertencemos a uma determinada tribo de Israel. Então, tudo isso tem muito significado. Por que nós salientamos os Salmos? Porque muito se fala sobre o Antigo Testamento, se fala sobre o Novo Testamento, mas os Salmos, a importância deles é um pouco deixada de lado. Quando, na verdade, ele é o próprio livro que louva o nome do Senhor, né? Que é o Sefer Tehillim. Ele também transmite a nossa ligação com a Trindade Divina, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, né? Com o Ruach HaKodesh, que nós chamamos, que trabalha diretamente com essa força de luz. Ele é o livro de louvores. Nós oramos e realizamos os salmos também, não só os salmos, mas oramos em geral, porque decanta para nós não só a felicidade que temos
de fazermos parte daquela congregação de prece e louvor, que é o Mishkin Tifilo, assim como se fazia no antigo hebraico, no passado. Mas também nós trabalhamos e exaltamos os reinos superiores de luz, quando nós oramos, onde está toda aquela hierarquia que trabalha com a divindade suprema, no caso, o Eterno, no caso, o Pai, Criador. Sim. E só lembrando dos nossos amados que em programas passados nós fizemos toda uma relação, né, entre os salmos e os anjos e os arcanjos, porque cada salmo tem anjos tomando conta e justamente levando esta forma oração, esta forma pensamento e sentimento até o Criador. Então, né, para você que talvez não tenha ouvido este programa, está lá no nosso canal do YouTube, basta colocar lá o meu nome, né, Valdívia Latari, e você acessa e logo em seguida pode assistir a todos os programas, assim como também, eu acredito, pode procurar pela Vibe Mundial, que você também encontra na plataforma, né, em todos os canais aí. Mas olha que é interessante nessa mensagem que trouxemos, Marcos. Existem aqueles que dizem que a religião é uma superação do medo humano, que toda oração é obra do medo humano. Possivelmente a oração se originou do medo, mas é o ato de orar que diminui ou anula este medo humano. Se uma percepção de comunhão com o poder mais forte que nós mesmos podem nos confortar e renovar nossas forças, então não é um procedimento seguro e rentável para os seres humanos? O que você me diz? Essa colocação veio bem a tempo. Tá. Porque para nós compreendermos o livro dos Salmos, que é conhecido também por livro de louvores e modelo de oração. Tá. Davi nos ensina isso muito profundamente. É um mapa de consciência ao universo superior. Uhum. Nossa consciência humana se elevando a uma consciência de um universo superior, que vai se traduzir numa oração que pode ser feita em voz alta, você e com Deus, cantando louvores dos nossos mundos subconscientes, dentro da nossa subconsciência, dentro da nossa meditação, quando nós interagimos com esta energia do silêncio. E nós criamos um templo chamado Templo Nogan, que é criado ao redor do nosso corpo. Que sensacional. Então, quando essa energia ela é criada, ela se compõe de envoltórios de energia e cores vibrantes que circundam o nosso corpo, criando energias de contemplação divina. Imagina, quando você interage com as energias superiores, com a hierarquia, dentro dessa oração, não somos só nós que estamos orando. Com certeza. A hierarquia divina conosco, ora junto conectado. Conosco. Então, maravilhoso. Que medo pode existir dentro de uma estrutura de energia desta com uma oração divina e suprema? Fantástico. E mesmo porque, como nós dissemos já também em outras oportunidades, né? E acabei de dizer que cada salmo tem um anjo, tem uma hierarquia angélica tomando conta. Porque, como a gente também já colocou aqui, tudo que existe na face da Terra está acompanhado pela hierarquia angélica e toda a hierarquia divina e de luz. Então, quando nós oramos, mesmo que nós não estamos compreendendo muito bem cada palavra, né? Porque tem muita gente que fala para mim, nossa, mas tem cada salmo tão esquisitos, tão estranhos, né? Tão... Mas não importa, né? Quando você ora com a sua fé, sabe? Você tem aquele seu momento... Os anjos que, diante daquela sua necessidade, através do clamor, né? E do louvor, através do salmo, você atrai aquela hierarquia espiritual, aqueles anjos correspondentes, responsáveis por aquela área da sua necessidade. Então, olha que perfeito, né? Como a gente diz, né? A gente brinca, Deus pensou em tudo. E foi mesmo. Olha, um outro trecho ainda do porquê
eu oro. Ninguém com olhos, primeiro dizem que há um espírito no homem. Ninguém com olhos humanos pode ver esse espírito. Ninguém pode tocar com suas mãos de carne e osso, mas quando este alguém ora, pode senti-lo, mesmo que sua oração seja hesitante, inarticulada. De fato, essa espécie de oração, tão incoerente e constrangida quanto quase sem palavras, pode, algumas vezes, ser mais potente e ter surpreendentes resultados, que é tudo isso que nós estamos aqui dizendo. Todo texto bíblico, ele exige uma interpretação do que está ali consagrado, tanto o Novo Testamento, Antigo Testamento, quanto os Salmos, porque existe a interpretação gramatical daquilo que está escrito, interpretando-se como um português, com aquilo que quer dizer. A interpretação gramatical, a literal. Mas existe uma interpretação que está acima das palavras, que é aquilo que nós estamos hoje trazendo aqui, mostrando que a simples leitura de um texto bíblico, seja ele Salmos ou não nos dá a compreensão e a plenitude da penetração do sentido daquilo que está sendo revelado. Nesse sentido. Então, o que você acabou de dizer, nós temos a nossa alma, que não se confunde com o espírito. Nós temos a alma, que é chamada nefesh, em hebraico, e temos o ruach, que é o espírito. Dentro do processo da Cabala Santa, nós vamos ver os níveis de progressão para fazer essa elevação, vamos falar assim, de consciência. Então, quando nós oramos, essa força energética, essa tela de cor que fica em volta do nosso corpo, cria uma abertura para que o nosso veículo corpóreo, com a nossa alma natural, que é Nefesh, esteja preparada momentaneamente para se elevar e ser unificado dentro da luz divina. Aí você contempla a plenitude da criação. É fantástico, né? Nós vamos encontrar no livro de Êxodo, por exemplo, no capítulo 26, que afirma que as cortinas de linho fino, azul, púrpura e vermelho cobrem o santuário. Tanto que o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos para receber a revelação divina. Então ele faz a oração para receber a revelação divina e onde estão as escrituras na Arca da Aliança. E só ele que entra, o sumo sacerdote. Sim, sim. É algo assim muito, 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 muito mesmo profundo. E sem contar, né, que quando oramos do fundo do nosso coração, ser uma rara quietude, uma calma, uma pausa, uma paz cai sobre nós. Então, a oração... Então, vamos reportar, continuando, eu estava falando. Nessas cortinas que cobrem o santuário, quando se adentra, essa energia de luz, ela representa a mente em oração, que está rodeada pelos campos de energias, esses envoltórios chamados energias Nogan, que são as esferas de contemplação. Sim, divina. Divina, maravilhoso. E não são as cores que nós estamos acostumados, são cores de uma energia superior. Sensacional, né? Luz. E se você quer aprender a meditar com a gente no silêncio da alma, saber de tudo isso e muito mais, você vai ter agora uma mega oportunidade. Porque nós vamos estar às segundas-feiras, como segunda-feira próxima, na Unidade Cristã, bem aqui na rua Itápolis. Justamente fazendo tudo isso. Pode ficar tranquilo, lá é grande, ficamos todos distantes, né, Marcos? Com máscara, só para a gente continuar um pouquinho, né? Fazendo a meditação, orando juntos por tudo e por todos e por nós mesmos, né? Não estamos voltando com todos os nossos
trabalhos ainda, mas ao menos com este processo todo, né, meditativo, orativo, porque não podemos parar. Então, você é o nosso convidado. Depois, pode conectar com a gente, que eu passo o endereço certinho, tá bom? Para quem quiser e puder estar conosco. Aqui no Pacaembu, na unidade cristã, tá bom? E querer orar e meditar conosco, sejam todos muito bem-vindos aos nossos corações. E também gostaria de chamar um pouquinho a atenção de vocês para a ProCães. Vocês que acompanham a nossa Vibe Mundial devem estar ouvindo, né, as chamadas para justamente essa ajuda que o ProCães está precisando, tá bom? E o orar e meditar com... E o nosso telefone, né, da rádio, vocês podem estar me conectando pelo nosso telefone, assim como também, e logo o Pedro vai até estar agora colocando a chamadinha para vocês ouvirem. A ONG ProCães ampara centenas de cachorros abandonados e de rua. Por ser uma organização sem fins lucrativos, esses cães são mantidos graças a doações. Você também pode colaborar com a ProCães. Adote ou apadrinhe um cachorro. Quem adota um bicho de estimação leva muita alegria para casa. Se você não puder levar para a sua casa, você pode apadrinhar um cachorro e ajudar a manter a alimentação, vacinas e outros medicamentos a ele. Conheça essa organização. Acesse o site www.procães.org.br e faça a sua opção. São mais de 200 cães prontos para receberem um novo lar. Nós, da Vibe Mundial, já fizemos. Ajude você também, a ProCães. E nós agradecemos com todo o nosso coração por isso. Bom, queridos, amados, nós vamos ficando já por aqui, sempre com aquela gratidão imensa. Vocês podem nos conectar no 959543300 e nós passamos todas as informações que vocês desejam, necessitam para nós nos mantermos conectados, não é isso, Marcos? E lembrar, a oração é tudo, ela pode modificar todas as coisas na sua vida, acredite. Fiquem todos com Deus, muitos beijinhos no coração. Shalom. Shalom.